A madrugada do dia 31 de outubro de 2002 não seria mais a mesma. Ocorreu um fato criminoso, que sem sombra de dúvidas abalou o país. Era o início do caso Richthofen. O livro Suzanne, Assassina e Manipuladora, escrito pelo jornalista Ulysses Campbell, sofreu inúmeras represálias. A censura imposta sobre esse livro durou 37 dias. Porém, no dia 18 de dezembro de 2019, o ministro do Supremo Tribunal Federal também usou a caneta para fazer valer a liberdade de expressão e permitiu a publicação do livro. Então, nesse livro encontram-se vários detalhes sobre o crime. O jornalista, ele fez essa pesquisa por 3 anos, então ele é riquíssimo em detalhes, enfim, e o nome também do livro é de acordo com profissionais que avaliaram ela, enfim, e não é o autor, não foi o autor que fez esse título. Sejam todos bem-vindos ao canal Literando na Madrugada. Se você tem algo a dizer sobre esse crime, algum comentário, deixa aqui embaixo. Deixa seu like se você gostar do vídeo, sugestões, enfim, se inscreva no canal. Então, vamos ao caso. Suzanne Louise von Richthofen nasceu no dia 3 de novembro de 1983, em São Paulo. Nasceu em uma família rica e bem estruturada. Filha do engenheiro Manfred Albert von Richthofen e da psiquiatra Marisia von Richthofen, seu irmão chamado Andreas Albert von Richthofen. Seu pai, nascido em Erbach, emigrou para o Brasil após uma proposta de trabalho, recebida devido à sua formação como engenheiro. E foi em uma tarde de domingo de agosto de 1999 em que Manfred, Marisia, Suzanne e Andreas foram para um passeio no Parque do Ibirapuera. Assim conheceram Daniel Cravinhos, que era competidor de aeromodelismo. Andreas acabou interessando-se pela prática e pediu aos pais para fazer o curso. Assim, Daniel começou a dar aulas de aeromodelismo para Andreas. Além de bom competidor, Daniel ficou famoso pela habilidade que tinha com as mãos. Ele era um dos poucos aeromodelistas a conseguir montar aviões a partir de plantas americanas e inglesas. Considerado caprichoso no acabamento dos modelos, ele sempre estava cheio de encomendas. Para trabalhar com esse esporte, o jovem montou um ateliê no quintal da casa de seus pais. Daniel se interessou logo por Suzanne, porém ela não. Ela viu o amigo de Daniel, que era aeromodelista na época, e se interessou por ele. Porém, ele tinha namorada na época e ela meio que ficava insistindo para eles terem algo e ele dizia não o tempo todo. Só assim, depois de um tempo, ela começou a se interessar por Daniel. Assim, depois de um tempo, Suzanne e Daniel começaram a namorar. Os pais de Suzanne no início não deram importância, o Daniel frequentava a casa dela, ela frequentava a casa dele. Eles achavam que era algo passageiro, porém foi ficando algo sério. E com o passar do tempo o casal não foi gostando, porque ele usava drogas, enfim, eles queriam um futuro melhor para a filha, que só estudava, ela falava 3 idiomas, e o casal começou a desaprovar pela vida que ele tinha, desregrada, enfim, e por achar que ele estava numa classe social mais baixa que a deles. E foi ficando cada vez mais intenso, era um amor extremamente doentio, um tinha obsessão pelo outro, eles queriam se ver o tempo todo. Na época que ela estudava, ele ia muito na faculdade dela, e ele tinha atitudes assim muito doentias, falando que são contra o namoro, enfim. E com o passar dos dias, Marisia começou a implicar muito com o namoro. E foi falando para Suzanne que não dava mais, que não tinha como eles continuar junto, porque ele não estudava. E foi aí que Suzanne traçou uma estratégia, envenenar a relação de Manfred e Marisia. Então, para forçar uma possível separação. Ela pegou um dia, falou para a mãe dela assim, eu acho que o pai tem uma amante, enfim. Ela tentou envenenar de todas as formas o casal para haver uma separação, porém ela não conseguiu isso. Marisia ameaçou Suzanne, dizendo que se ela não rompesse o namoro com Daniel, ela a mandaria para a Alemanha para estudar. Assim, Suzanne disse que rompeu imediatamente o namoro. Reforçando a ideia, eles tiraram a aliança de compromisso
para mostrar realmente que havia ocorrido o término. Assim, Suzane se dedicou muito aos estudos. Ela queria passar em Direito na PUC, e assim conseguiu. Esse era o objetivo para fazer com que os pais parassem de implicar com o Daniel. Assim, Suzane e Daniel se encontravam às escondidas. Porém, um dia, Marísia descobriu o que estava acontecendo. E foi num Dia das Mães que Manfred se irritou muito com ela e acabou dando um tapa na cara de Suzane e falou o seguinte: ou você deixa esse cara ou eu vou te deserdar. Foi aí que começou a crescer a ideia de querer dar um fim nos seus pais. Ela e o Daniel começaram a arquitetar isso. Quando um desistia, o outro ia lá, falava, reforçava a ideia, enfim, e foi aí que começou tudo. Suzane simplesmente podia sair da casa de seus pais e morar com Daniel, porém ela não queria perder o seu luxo e as regalias que se encontravam na mansão. E essa ideia foi reforçada porque eles passaram um mês juntos na mansão, enquanto o casal viajou, com muitas festas, usando drogas, com aquela liberdade sem responsabilidade nenhuma, usando o dinheiro dos pais dela. O crime foi premeditado, eles testaram uma arma de fogo, fazia barulho, eles descartaram a arma de fogo e resolveram que seria com golpes de barras de ferro. Quem fez o instrumento foi o Daniel, porque ele trabalhava com aeromodelismo, ele era habilidoso nessa parte artesanal. Ele construiu essa arma de crime potente e extremamente destruidora. O Daniel convocou o Christian para essa ação de execução. Ele no primeiro momento negou, falou que ia até contar para os pais dele o que eles estavam pensando em fazer, que era algo horrível, que ele não ia cometer. Mas foi então aí que o Christian tinha desistido e eles desistiram do plano. Mas foi aí que Suzane inventou que ela era abusada pelo pai desde a infância. E foi aí que gerou uma ira muito grande nos irmãos Cravinhos e eles acabaram cometendo esse crime. Mas tudo arquitetado por ela, ela inventou isso. E foi em uma noite de outubro de 2002, próximo ao aniversário de Suzane, que eles executaram o casal, onde ela foi guiando os assassinos até o quarto dos pais. Ela conferiu que eles estavam dormindo, ela desceu, eles executaram o casal a golpes de barras de ferro friamente e depois simularam um latrocínio, bagunçaram toda a casa e seguiram para um motel, onde eles pediram uma nota fiscal, e foi aí que também a polícia desconfiou muito, porque ninguém pede isso. E a bagunça era uma bagunça, digamos, organizada, parecia algo planejado mesmo. A polícia já foi verificando isso, quando eles chegaram na casa, ela já ficou como suspeita, até porque quando o policial chegou na casa, ele informou para ela o que havia acontecido e ela simplesmente virou para ele e falou: tá, e agora o que eu faço? Assim, friamente. O comportamento do casal sempre foi muito estranho após o crime, principalmente porque eles fizeram uma festa na mansão para comemorar o aniversário dela, com churrasco, bebidas, drogas, música alta. Isso a polícia achou muito estranho, foi cada vez fechando mais no casal. Ela tentava colocar a culpa nas empregadas da casa, ex-empregadas, enfim, pacientes da Marísia, e eles foram checando tudo isso e viram que nada tinha conclusão de nada e foi fechando no casal. E foi assim que o Christian comprou uma moto em dólar, que a polícia realmente viu que eles estavam envolvidos, foram interrogados, a Suzane foi a última a confessar o crime, foram presos e julgados. Suzane e Daniel receberam a sentença de 39 anos e 6 meses de prisão, enquanto Christian foi sentenciado a 38 anos e 6 meses de prisão. No fim de 2009, Suzane pediu pela primeira vez o direito do regime semiaberto. Esse foi negado, pois os psicólogos e psiquiatras que a avaliaram classificaram ela como dissimulada. Nesses anos presa, Suzane manipulou muitas pessoas para conseguir benefícios próprios. Porém, ela, ao mesmo tempo que manipula para seduzir, para ter algo em seu benefício, ela descarta as pessoas que não têm mais serventia para ela. Então, no livro ele é bem detalhado, ele é muito bem escrito, ele conta
muito sobre a vida dela na cadeia, tanto dela, dos irmãos Cravinhos, enfim. Todas as coisas que ela foi capaz de fazer para conseguir realmente o que ela quer. O link tá aqui na descrição, se vocês tiverem interesse. Então, esse foi o caso de hoje do canal Literando na Madrugada. Espero que vocês tenham gostado. Comenta aqui embaixo o que vocês sabem sobre esse caso, enfim. Deixa seu like, se inscrevam no canal e até breve!